A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Aqui quem fala é a irmã Ivane mais uma vez. E hoje, como sempre de costume, queria trazer mais uma palavra de reflexão para nossas vidas. E hoje, irmão, eu queria falar sobre o que é o pecado, né? Eu queria estar lendo primeiramente esse texto aqui, né? Das sermões escatológicos ali de Mateus 24, que Jesus fala para os seus discípulos de como seria o cenário do fim dos tempos, né? Irmãos, aqui em Mateus 24, 12 diz assim, ó: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mano, que é um texto já bem, né, de alerta, de vigilância para nossas vidas, né? Irmão, hoje eu queria falar sobre o que significa o pecado. A gente vê que aqui a gente temos que procurar entender primeiramente o que significa essa palavra iniquidade. O que significa iniquidade, né? Iniquidade significa o quê? Olha aqui, irmãos: a condição daquele que não cumpre a lei, porque não conhece a lei, porque transgride a lei, desprezo e violação da lei, iniquidade, maldade. Então nós começamos a entender aqui, irmão, nesse primeiro texto, que por se multiplicar o quê? A quebra da lei, a transgressão da lei, o amor se esfriará de quase todos. Então a gente vê nesse primeiro texto aqui que o pecado é o quê? É o transgredir a lei de Deus, né? É desobedecer a lei de Deus. Lá em João vai estar mais claro. Na primeira epístola de João diz assim, ó. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 4 diz assim, ó: todo aquele que pratica o pecado, olha aqui, vai estar mais claro, irmão, também transgride a lei. Olha aqui, irmão, a palavra transgredir. Olha aqui a palavra transgredir. Além dos termos ou limites, atravessar, não observar, não respeitar as leis ou regulamentos, afligir. Então o que acontece, irmão? A palavra transgredir, ela tem o mesmo sentido de que iniquidade, que é o que? É a pessoa quebrar a lei de Deus, né? Olha o que é que o apóstolo João vai falar aqui, continuando: porque o pecado é a transgressão da lei. Então nesses dois textos, irmão, que nós acabamos de ler, nós já dá para ter um entendimento bem amplo, né? E bem claro que o pecado é o quê? É a transgressão da lei. É a transgressão da lei de Deus, né? Então, quando para nós trazer mais um entendimento mais amplo, nós vamos estar lendo aqui Romanos capítulo 13, versículo 8, diz assim, vou ler aqui na Almeida Corrigida Fiel, diz assim, ó: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, porque vos ameis uns aos outros. Porque, olha aqui, irmão, o porquê, Paulo vai dar o porquê. Porque quem ama aos outros cumpre a lei. Olha como é forte, irmão. Cumpre lá em Mateus 24, tá o quê? Mateus 24, tá o quê? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aqui nessa aqui diz: o amor de muitos se esfriará. Olha como é forte, mano. Vou voltar aqui para a Bíblia. Olha aqui, aqui, ó, vai em cima. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todo. Então, o que é o amor que o que nós acabamos de ler lá em Romanos 13? O amor é o cumprimento, é a prática da lei de Deus. Então, por um pecado dar um aumento muito grande no fim dos tempos, muitos vão esfriar, muitos vão deixar, né, de praticar esse amor, muitos vão se apostatar desse amor. Voltando lá em Romanos 13, irmão. Romanos 13, 8, diz assim, versículo 9, irmão: com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dará falso testemunho, não cobiçará, e se há algum outro mandamento, tudo
nesta palavra se resume. Olha aqui, irmão, tudo se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora olha o versículo 10, irmão. O amor não faz mal ao seu próximo, de sorte que o cumprimento. Olha aqui, irmão, o cumprimento da lei é o quê? É o amor, irmãos. Então aqui você vê as palavras de Paulo batendo com as de Jesus, né? Certinho. Então, a gente vê que quando se fala que o amor de muitos se esfriará, é porque muitos vão deixar de praticar a lei de Deus e vão acabar caindo o quê? Na prática da iniquidade. Eu vejo também como uma grande apostasia. Amém, irmãos? Irmãos, só para complementar nesse versículo 9, Jesus diz o que, ó? Paulo diz o que, ó? Tudo se resume nessa palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, aqui Paulo ele fala o que a lei explicava, mas Jesus, né? Lá em João 13, olha o que é que Jesus vai falar lá em João 13. João capítulo 13. Olha como é forte, irmão. João capítulo 13. Olha aqui, irmão. João capítulo 13, 34. Lá Paulo fala o quê? Que amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas Jesus aqui em João 34, ele diz assim, ó: um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros. Olha aqui, nós devemos amar uns aos outros, como Paulo falou. Mas ele diz, ó: como eu vos amei a vós. Olha como é forte, irmão. Que também vós uns aos outros vos ameis. Olha aqui, irmão, como é forte. Além, irmão, de nós amar uns aos outros como a nós mesmos, mas Jesus ele aperfeiçoou esse mandamento, né? Por isso que ele diz um novo mandamento. Por quê? Porque é uma nova aliança conosco. Ele diz assim, ó: um novo mandamento vos dou, que amais uns aos outros como eu vos amei. Olha aqui, irmão, como é mais tremendo e forte. Jesus está falando, nosso mestre: amai uns aos outros é como eu amei. Então isso, irmão, é a prática da lei, né? Então, voltando lá em 1 João, né? 1 João capítulo 3, versículo 4, diz assim, ó. 1 João capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, irmão, os textos mais atrás que nós acabamos de ler, nós entendemos que o praticar a lei de Deus é o quê? É o amor. Mas o pecado é o quê? É a transgressão da lei. Então nós podemos entender e compreender, irmão, que o pecado é o quê? É não praticar a lei de Deus. E essa lei de Deus é o quê? É o amor. Amém, irmãos? Então fique com essa palavra. Que os irmãos sejam edificados com essa palavra. Em nome de Jesus, e que o Senhor Deus seja louvado em nossas vidas. E amém, irmãos.